Vamos lá, minha gente, para o momento da nossa revisão. Professora Tabita aqui com vocês novamente. E a revisão é sobre o que mesmo? Primeira lei mendeliana ou monohibridismo. Nossa aula 4.2 é essa mesmo. Monohibridismo, professor, o que é isso? Que trem é esse? Olha aqui para mim. Mono. Tem para onde correr. O que ele fez? Analisou uma característica. Hibridismo, que ele realizou cruzamentos para chegar a analisar essas características, cada uma de uma vez. Só isso, professora? Só isso, tá? Não fica botando caraminhola na cabeça, não. É isso. A primeira lei de Mendel fala sobre a lei da segregação, que para determinar um par de fatores, uma característica genética, eu preciso de 2 genes. O que ele constatou? Deixa eu dar uma olhada lá no nosso quadro ali para a gente não ficar aqui, né? Pode jogar lá? Olha lá. Então, olhando para aí, você vai pensando o que eu vou falando aqui. As características desse experimento. Como que ele fez? Pegou, tá? Indivíduos onde ele realizou várias, né, várias autofecundações e produziu indivíduos da geração P ou indivíduos puros. O que significa isso, professora? Que esses puros eles eram homozigotos. Sendo homozigotos, eles só produziam genes, tá? Para determinar aquela característica que acabou, não tinha para onde correr. Aí, em relação a essa característica, ele teve a proporção na geração F1, no cruzamento entre esses puros, ele obteve 100% de indivíduos para uma característica. No caso aí, vamos colocar aí a semente amarela, tá? E na geração F2, ele também obteve, tá? Os 100% de indivíduos, 100% não, desculpa aqui. Ele obteve, vamos lá, 75% de amarelas e 25% de sementes verde. Opa! Tá bom? Então, ele viu que a proporção diferenciava. Por quê? Porque aqui você vai ter a formação de indivíduos heterozigotos. Quando eu permito a autofecundação desses heterozigotos, a minha proporção genotípica e o meu fenótipo vai mudar também. Aqui o fenótipo, que é a característica que eu estou observando, é a amarela. Aqui eu tenho dois fenótipos, sementes amarelas e verdes, só que predominantemente amarelas. E aí, num grupo menor, verdes, tá bom? O objetivo dele, professora, qual era? Ele queria verificar a herança genética, aqui para mim. Ele queria verificar essa herança genética. E ele conseguiu provar que, para cada uma dessas características, por isso que o verde não apareceu na geração F1, não se manifestou fenotipicamente, possivelmente, para eu poder visualizar. Apenas o gene estava presente. Isso é muito interessante, porque você é portador de vários genes que podem nunca se manifestar. Mas no seu genótipo eles estão presentes. Mas você, no seu fenótipo, não vai manifestar essa característica. Entendeu? Pode ser que na sua linha genética você pode ter aí um gene para a característica de olhos verdes. Puxa, professora! E eu não posso manifestar essa característica, eu não sei, meu amor. É uma loteria genética. Você lá sabe qual é. São 30 mil genes que tem no seu DNA aí. Como é que eu vou saber qual é o que vai estar se manifestando? Tá certo? E o que você de fato carrega na sua herança genética? Só Deus para saber, tá bom? Mas foi isso aí. Então, lei de Mendel, primeira lei de Mendel. Esses fatores são determinados por um parzinho. E aí, na formação dos gametas, eles se separam. Fechou. Tá bom? Vamos para a nossa atividade. É isso aí. Agora chegou a hora.
de você me mostrar que você realmente entendeu a jogada do que Mendel queria propor aí com a sua primeira lei. Professora, e agora, professora, o que eu vou fazer? Calma! Tranquilo, relaxa. Não coloque, muitas vezes eu, dentro da área da matemática, eu colocava assim, obstáculos. Quando a gente mesmo, quando nós mesmos colocamos obstáculos para nós mesmos, isso aí dá ruim pra caramba. Dá um chute nessa dificuldade aí, ó, e ultrapassa isso, tá bom? Vamos para a nossa primeira questão? Olha lá. Ok, questão de número 1. Sabe-se que determinada raça de gatos, a pelagem preta, ela é uniforme. Presta atenção. Qual é a cor da pelagem? Eu estou avaliando pelos. Pelagem, pelos. Cor preta. Beleza. E essa cor preta é condicionada por um gene dominante, que é representado aí esse gene Bzão, tá? E aí tem uma outra pelagem, cor de pelagem, que é a branca, certinho? E o seu alelo, ele é recessivo Bzinho. Tranquilo? Então, presta atenção. Olha aqui para mim. Gatos de coloração visível, fenótipo preto, pelo preto. Gatos com coloração de pelos brancos, tá? Isso quer dizer que esse indivíduo só tem preto, só tem genes para branco? Esse indivíduo só tem genes para preto? Vai depender do cruzamento. Certo? Pode ser que esse indivíduo preto seja heterozigoto. Ambos sejam heterozigotos. Ou se eles forem homozigotos, não tem para onde correr, eles só vão manifestar. Lembra dos puros lá? Só tem como eles manifestar aqueles. Só vão produzir um tipo de gameta, que é daquela característica. Ou branco ou preto. Joga lá no quadro. Vamos lá? Então eu tenho aí, ó. O indivíduo de cor preta, ele é Bzão, tá? E o indivíduo de cor... Ah, tá, deixa eu terminar a questão. Do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos. Tá aí a questão. Se o cruzamento que eu quero estabelecer para gatos de coloração pretas, mas eles são heterozigotos, então ele é Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. O que é que vai acontecer? Eu tenho um cruzamento de um indivíduo que está manifestando a coloração preta porque ela é dominante e eles são heterozigotos. A minha questão já está dizendo que os alelos são diferentes, que são heterozigotos. O que é que eu vou fazer, professora? Eu vou fazer o cruzamento. Bzão. A gente chama isso aqui de, na matemática, de frequência da proporção, alguma coisa assim, né? Probabilidade das proporções, sei lá, é alguma coisa do tipo. Vamos lá. Aí você tem Bzão, 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 Bzinho, Bzinho, Bzão, Bzinho com Bzinho. Quase não sai, hein? Eu acho que vai dar ruim isso ali. Mas vamos lá. Então, o que a gente consegue observar aqui? Que eu tenho, tá, indivíduos de pelo preto, preto, preto. Professora, mas tem um Bzinho na frente do Bzão. Quem é o dominante? Bzão, vai ser preto, não tem para onde correr. Aí eu tenho aqui um único que vai ter Bzinho, Bzinho. Só ele vai ser recessivo. Qual é a característica da cor recessiva? Branco. Gato de cor branca. Tá aqui. Certo? E aí você vai identificar. Então você tem aqui, ó. 75% dos meus gatinhos vão ser o quê? Cinza? Não, né? Preto. E apenas 25% vão ser de cor amarela? Não, branca. Vamos lá. Então, a opção que eu tenho aí que identifica a minha letra B. 75% de gatos pretos e apenas 25% de gatos brancos. Isso só vai acontecer quando, professora? Quando eu tiver o cruzamento
de indivíduos, deixa eu colocar outra cor aqui, que são heterozigotos, tá bom? E uma característica delas, um gene dele é dominante sobre o outro. Perfeito? Isso obedece perfeitamente à primeira lei de Mendel. Vamos para o próximo? Tranquilo? Questão 2. Esquematize a primeira lei mendeliana descrevendo os genótipos. O que é isso, professora? Você vai construir os alelozinhos lá. Toda vez que a gente fala genótipos, você vai ver aí se é Vzinho, Vzinho, se é Pzão, Pzinho, Pzão, Pzão, tá bom? Essa é a característica genotípica. E o fenótipo, professor? A cor, a textura, é aquilo que você vai estar visualizando, tá bom? Então, você vai esquematizar a primeira lei descrevendo o P, que é a geração pura, o F1, que são os indivíduos heterozigotos, frutos dessa geração pura, e o F2, que são os indivíduos frutos esse processo de autofecundação dos indivíduos que são heterozigotos. Ok? Como que isso vai ficar, professora? Olha lá. Aí eu tenho, vou colocar aqui, tá? Só pra gente... Azão, azão. Azinho, azinho. Quem descobriu recessividade e dominância? Gregor Mendel. Através de quê? Do experimento que ele realizou inicialmente, realizando autofecundação e depois fecundação cruzada e novamente autofecundação, porque esses aqui são tudo fruto de processo de autofecundação, várias gerações de autofecundação, depois que ele fez o cruzamento desse com esse, tá? Para gerar isso aqui. Você entendeu isso, né? Perfeito. E aqui você tem um processo de autofecundação novamente. Só que agora esses indivíduos são frutos desses aqui, ó, que são heterozigotos. Então o que vai aparecer? Azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Todos eles são da mesma cor porque o ar é dominante sobre o azinho, que é a característica recessiva. E aí você pegou esses indivíduos heterozigotos, realizou o processo, ou permitiu o processo de autofecundação, e agora você vai ter azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Só 25% ocorrendo para a característica com os alelos, ou seja, a frequência genotípica, azinho, azinho, com o fenotipo, ou fenótipo, azinho, azinho, que vai determinar a cor verde. Tranquilo? Vamos para a próxima. Para a próxima, que tem um escrito aqui, né? Então, olha lá o que ficou. Os genótipos neste cruzamento experimental de Mendel são Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, que são as cores das sementes amarela e verde. Perfeito. Geração F1, os indivíduos são heterozigotos, mas todos amarelos. Na geração F2, você tem essa variedade, né? 50% vai ser hétero e 25% dominante, amarelo, Vzão, Vzão, e 25% recessivo. Lembrem aqui um fato muito importante. A característica recessiva, ela só vai aparecer quando em homozigose, tá bom? O que é isso? Olha aqui para mim. Pessoas que têm, ó aqui o lobo da orelha, tá vendo? Pessoas que têm esse lobo da orelha emendadinho, não sei quantos vocês já observaram, mas existem pessoas que têm um lobozinho emendadinho. Esse lobozinho emendadinho é uma característica, o meu é soltinho, ó, tá vendo, né? É uma característica, o solto, deixa eu ver, olhar o produtor. O solto, ele é uma característica dominante. O preso, o lobo preso, é uma característica recessiva. Isso quer dizer que se você pode observar aí, dá uma olhada na orelhinha do colega. Se ele tiver o lobozinho emendadinho, quer dizer que ele recebeu um gene para essa característica do pai e o mesmo gene para essa característica da mãe. Formou o gameta, estava separado, formou, fecundou, formou você que tem o lóbulozinho emendado. Característica recessiva.
só vai se manifestar quando eles estiverem em duplicidade, né? Ou em dose dupla. Tranquilo? Perfeito? Tem dúvida não, né? Vamos para o quadro ali, para nossa última questão. Anotou aí? Isso aí é interessante você estar anotando, tá bom? Tanta descrição lá na imagem, né? Aquela imagem ali, que é o escrito disso aqui. Igual. Tá bom? Vamos para a próxima. No cruzamento entre dois coelhos puros, sendo o macho com característica fenotípica dominante preto e a fêmea com característica fenotípica recessiva branca. Esquematize os genótipos descendentes da geração F1. Agora ele quer só até a geração F1, tá bom? Se eu tenho um indivíduo, o macho, com a característica, vou colocar aqui, macho e a fêmea, tá? Então, o macho, o fenótipo dele é preto, tá bom? E a fêmea com característica fenotípica recessiva branca. Vou colocar aqui pezinho. Professora, a senhora colocou pezão lá para o homem, mas a senhora sabe se ele olha aqui, ó. Puro. Então só pode ser pezão. E se ele é preto, pezão de preto. E aí, pezinho de branco, tá bom? Característica recessiva. Certinho? Aí você vai esquematizar o genótipo de descendentes da geração F1. Na geração F1 é aquela lá, depois eu vou apagar isso aqui. Na geração F1 é aquela que vai aparecer o cruzamento normal, tá? Pezão, pezinho, pezão, pezinho, pezão, pezinho, pezão, pezinho. Não tem para onde correr. Só forma gametas P, o macho, e a fêmea só pezinho. Não tem para onde correr. 100% dos indivíduos desse cruzamento vão ser com a característica dominante, que é da cor preta, tá bom? Agora olha lá. Deixa eu apagar para não ficar por cima do o que está aqui. Pronto. Olha lá. Então, foi aquilo que a gente colocou aqui, ó. Pezão. Esses aqui são os gametas, tá? Produzidos. E aqui o cruzamento da geração F1, 100% de indivíduos da coloração preta. É o fenótipo predominante. Perfeito? Mais uma para finalizar. Minha nossa. O trabalho científico exige muita habilidade e destreza na escolha do material de pesquisa e na qualidade do mesmo para se alcançar bons resultados. Gregor Mendel foi extremamente cauteloso durante todo o processo e teve êxito em seu trabalho de pesquisa, graças à sua habilidade. Qual das opções seguintes descreve o zelo de Gregor Mendel por sua fonte de pesquisa na formulação da primeira lei de Mendel? Então você tem aí, executou experimentos sem rigor científico? De forma nenhuma, né? Ele experimentou com rigor científico. Deixou de testar suas hipóteses em novos experimentos? Não. Ele realizou vários experimentos a partir da produção das sementes de cada uma delas. Escolheu o material de pesquisa sem pré-seleção? Não. Ele selecionou a presunçativa porque tinha as características que ele desejava para o seu experimento. D. Utilizou o mesmo material de pesquisa dos seus antecessores? Os outros usavam animais e ele utilizou vegetais. Perfeito? Analisou matematicamente todos os seus dados? Sim, ele analisou estatisticamente, aqui para mim, analisou usando noções de probabilidade, e aí ele deu checkmate e fechou legal, estipulando a sua primeira lei. Todas as nossas características são determinadas por um par de fatores e que na formação dos nossos gametas, espermatozoides e óvulos, no caso das mulheres óvulos, você vai ter, então, essa separação, tá bom? Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.